A importância relativa de Taiwan para a China é muito diferente da importância relativa da Ucrânia para a Rússia. Vamos explicar. A Ucrânia era uma grande produtora de recursos naturais, certo? Um dos celeiros do mundo, e aí eu quero fazer um break rápido para que vocês entendam. Quando eu falo celeiro do mundo, gente, celeiro guarda aquilo que a gente come, certo? Eu estou falando especificamente de trigo. É basicamente trigo. No celeiro guarda-se trigo. Por que trigo? O arroz é um alimento quase tão consumido quanto o trigo, mas ele não é muito exportável. Normalmente os países que consomem arroz produzem arroz, certo? E basicamente é um alimento do sul e do leste da Ásia. Fora do sul e do leste da Ásia, apenas o Brasil e, em menor grau, os Estados Unidos consomem arroz. O trigo não. O trigo é um alimento global. Então ele impacta na questão de comida do mundo inteiro. Eu já expliquei um punhado de vezes que o Brasil está muito longe de ser o celeiro do mundo, porque não produz nem 25 milhões de toneladas de alimento. Milho e soja são ração. Isso não faz de nenhum país celeiro do mundo, produzir ração. Okay? A Ucrânia é um dos celeiros do mundo, por quê? Aí você fala, tem muitos outros países que produzem mais trigo do que a Ucrânia, a Turquia, por exemplo. Só que aí entra a questão. Esses países que produzem mais trigo do que a Ucrânia, em sua maior parte, produzem o suficiente para abastecer o mercado interno. Vamos dar como exemplo a China e a Índia, além da própria Turquia e uma série de outros países. Então, poucos países produzem trigo em quantidades exportáveis. A Rússia é o maior deles, de longe o maior deles. Então, a Rússia é o celeiro do mundo, mas a Ucrânia também é importante, ok? Além disso, você tem reserva de uma série de minérios, recursos energéticos, a Ucrânia, solo muito fértil, então beleza, é isso. Agora, a questão de Taiwan é muito mais complexa. Taiwan, como eu já expliquei, praticamente não possui recursos naturais, certo? É uma ilha de 36 mil quilômetros quadrados, certo? Alguma coisa entre o estado de Alagoas e o do Espírito Santo, que tem um terreno, em sua maior parte, montanhoso, é bastante povoada, né? Porque, apesar da área pequena, é habitada por 23,5 milhões de habitantes, então não sobram muitos espaços. Nem a água a ilha tem quantidade suficiente. Mas a questão geopolítica e estratégica aqui é outra. Taiwan é um grande produtor de uma mercadoria que é importantíssima no mundo contemporâneo. Que mercadoria é essa? Os semicondutores. A maior produtora de semicondutores do mundo, a TSMC, fica em Taiwan e produz cerca de 70% dos semicondutores do mundo. Semicondutores são importantíssimos porque eles são usados em videogames, são usados em computadores, são usados em celulares, certo? Então, é uma indústria vital para o funcionamento do mundo contemporâneo, que é controlada por Taiwan. Controlando Taiwan, a China controla essa indústria. E é tudo que os Estados Unidos não querem. Perfeito? Mas a China não pode produzir esses semicondutores? Olha, não no nível tecnológico de Taiwan, porque ele depende de uma máquina litográfica muito complexa, produzida na Holanda, que a Holanda não vende para a China. Perfeito? Então, a China não tem como produzir semicondutores de 4 nanômetros. Não tem. Mas, há dois senões aqui. Primeiro, a China está muito atrasada nisso. Estava. Mês passado surgiram semicondutores de 7 nanômetros, produzidos por uma empresa chinesa, de nome SMIC. Esses chips, 7 nanômetros para 4 nanômetros não é uma diferença tão grande, eles podem ser usados em celular e tal, mas eles não são bem uma tecnologia por inteiro, eles ainda são mais simples, certo? São usados basicamente em máquinas de minerar moedas virtuais, né? Tipo Bitcoin. Então eles não têm uma capacidade ainda de concorrer com os chips de 4 nanômetros de Taiwan. Não possui essa capacidade. Mas isso representa dois saltos tecnológicos. Então a China consegue fazer chips de 7 nanômetros funcionais para celulares em quantidade e preço para concorrer com as empresas ocidentais e com a TSMC? Não consegue. Certo? Ela consegue fazer
de maneira um pouco precária, mas não consegue fazer de maneira comercial. Ok. Então, ela ainda vai ter que avançar muito, talvez uns 2 ou 3 anos, para conseguir igualar a TSMC, a Samsung, a Sony e outras empresas que produzem esse tipo de chip. Mas a pergunta é, fim de jogo? Não, de forma alguma. Porque esses chips que a gente está falando, eles são usados para máquinas pequenas, certo? Computadorzinho, laptop, videogame, celular. Na ponta, quando a gente fala de supercomputador, essa tecnologia de chip já está ultrapassada, certo? Estamos falando de qubits agora. São processadores tridimensionais, não é uma placa impressa, são computadores, são processadores, tridimensionais. Isso sim é uma tecnologia inovadora, e aí a China já está levando vantagem. Os chineses alcançaram a supremacia quântica com o Zhu Shongji, computador deles, né, que conseguiu proezas até então impensáveis. Basicamente, deixa eu ler aqui para vocês. Zhu Shongji é um computador programável 2D que pode manipular simultaneamente até 66 qubits. A nova demonstração usou 56 deles para resolver um problema computacional projetado para testar a destreza do computador, ou seja, distribuição de saída de circuitos quânticos aleatórios. Cientificamente é complexo, mas a gente pode dizer que o problema aqui era 100 vezes mais desafiador do que o desenvolvido pelo processador Sycamore do Google em 2019. Enquanto Sycamore usava 54 qubits, Zhu Shongji usava 56, mostrando que aumentar o número de qubits, o desempenho do processador melhora exponencialmente. Esse número está muito aquém dos 76 qubits fotônicos usados na equipe chinesa de 2020, mas ela envolveu uma nova configuração de laser, espelho, prismas e detector de fótons, e não era programável como o Sycamore ou o Zhu Shongji. Então, sobre qualquer ângulo que se olha, a China está na frente. A China está liderando a computação quântica. E essa sim fala de ciência de ponta. Porque a China já está lançando 6G. O que adianta 6G sem capacidade de processamento de grande escala? Inteligência artificial hardcore, de nível muito alto. Então, para quando você fala de peixe grande, no lambari, Taiwan vai levar vantagem por anos. Mas quando você fala de peixe grande, de tubarão, aí, meu filho, a China já está na frente, já alcançou a supremacia quântica. Então, Taiwan é importante, sim, mas a China vai morrer se não tiver tecnologia de 4 nanômetros? Olha, vai ter problemas comerciais, tecnológicos de forma nenhuma. Então, a guerra envolve essa questão de tecnologia, sim, mas a China fica perdida sem essa tecnologia para ela de forma alguma, porque na tecnologia de ponta, nível hard, que é a que de fato importa, ela, China popular, está na frente de qualquer país do mundo.